Olá, boa noite, Colofé, Mutumbá, Mucuyu, Aurê, Saravá e toda a saudação a nós, povo de matriz africana. O meu vídeo de hoje é um vídeo resposta a uma senhora que me procurou essa semana para perguntar sobre a dificuldade que o seu neto tem de se adaptar às novas situações, se adaptar ao emprego. Ele entra no emprego, sai do emprego com 3 dias, ele tem dificuldade de mudar seus hábitos e costumes. Então eu resolvi fazer uma palestra sobre medo, ansiedade e estresse. Para a gente poder começar a entender uma diferença grande entre medo, ansiedade e estresse, é que medo e ansiedade andam juntos. Os medos são objetivos, as ansiedades são subjetivas. Quando eu digo que o medo é objetivo, o medo é de uma coisa real que acontece. Um exemplo, eu estou indo numa rua e ali está tendo um tiroteio. Meu corpo dispara noradrenalina para que eu fique mais atento e que eu entenda que eu tenho que me proteger ou me desviar daquele tiroteio, daquele assalto. Quando eu estou caminhando, eu vou ter que passar por uma rua escura, ali eu tenho um caso de ansiedade. Meu corpo anseia num medo subjetivo. Subjetivo é tudo que se diz próprio da minha pessoa. Coisas que eu crio, coisas que eu entendo, coisas que eu penso e coisas que eu acho. Então, numa ansiedade subjetiva ou num medo subjetivo, que ansiedade e medo são as mesmas coisas, o medo é um fator real, a ansiedade é o medo pelo futuro, o medo pelo que possa acontecer. Numa ansiedade subjetiva, eu automaticamente começo a imaginar o que poderia acontecer comigo passando por aquele corredor escuro, por aquela rua escura. O que poderá me acontecer? Será que vou ser assaltado? Será que não vou ser? E quando eu tenho uma ansiedade subjetiva, uma ansiedade, um medo pelo futuro, e eu começo subjetivamente a criar ou co-criar coisas na minha cabeça, eu vou cair em campo de estresse, porque a ansiedade ela dispara noradrenalina, adrenalina, bem como cortisol. Então, além de ficar ligado, em expectativa pelo que vai acontecer, co-criando situações, eu vou ter um disparo de agressividade. Eu vou usar um exemplo de hoje, que é muito peculiar. Eu nunca acordo muito tarde, mas devido às minhas atividades, às obrigações que foram dadas e mais a minha rotina de casa, eu acordei hoje às 11h30 da manhã. Falei, putz, já me despertou o medo por eu não conseguir cumprir com a minha agenda. Por consequência, uma ansiedade, onde eu comecei a criar, e se acaso alguém me ligar, e se acaso eu tiver que jogar, e se acaso eu tiver que conversar com algum filho, e se acaso alguma coisa acontecer. Já me deu um pique de criação itinerante. Por consequência, eu entro no nível de estresse. Por começar a me criticar e a me julgar por nada que eu consiga fazer naquele dia devido ao meu atraso. Mas o meu atraso, ele é uma consequência, não foi a causa. A causa do atraso é o cansaço. Então a gente vai tentar entrar agora um pouquinho, como resposta a essa senhora, no que seria a causa do que leva ao seu neto, desenvolver uma coisa que a gente chama de transtorno de adaptação, transtorno de adequação ou transtorno de mudança. Hoje em dia, muitas pessoas conseguem estar tão situadas no conforto pessoal do que vivem que são incapazes de perceber o quão danosas elas são as próprias vidas. Quando a gente vai falar, gente, dos transtornos de ansiedade, eu vou ter que ler alguns textos aqui, porque é muita informação e sai do campo espiritual para um campo mais orgânico. Quando eu lembro que o medo é uma coisa objetiva, tenho medo de passar fome, tenho medo de passar frio, tenho medo de ficar desabrigado. Então, por consequência, são medos objetivos, medos que são reais, medos que podem ser enxergados e medos que outras pessoas enxergam na gente. Essas pessoas que enxergam esses medos, os amigos dessa senhora que criticam o seu neto ou que apontam o seu neto, esses são os acusadores. E, em suma, múltiplas pessoas têm acusadores. Aquele que diz que você não tomou banho, que você não está bem cheiroso, que você não está bonito, não está adequado. Então, os medos objetivos desse rapaz são o que causam a desistência dele. Dentre os medos objetivos, eu vou desviar meu olhar de vocês para cá um pouquinho, a gente vai falar de causas reais que são existentes. Deu para entender já que o medo e a ansiedade são iguais, porém o medo ele é existente, a ansiedade ela é inexistente. A ansiedade se cria pelo que você cria na sua cabeça. Dentro das ansiedades subjetivas, a gente vai encontrar o medo de um patrão, um medo de se adequar ao que o patrão gosta,
o medo de lidar com o temperamento das pessoas, porque ninguém vai aceitar você como você é, ninguém tem essa obrigação. O medo de ter que lidar com os sentimentos que a pessoa tem por você, as famosas invejas, ciúmes e bloqueios. E aí a gente também tem o medo, saindo da parte profissional, de sair da zona de conforto, o medo de buscar um namorado e ser rejeitado, ou namorado e ser rejeitado, o medo de entender. Quando eu falo medo e ansiedade, a ansiedade subjetiva por entender que talvez eu não vá ser aceito, a ansiedade de ser julgado ou apontado, a ansiedade de eu entender que eu fui o maior contribuidor da minha destruição, a ansiedade que eu sofro por saber que eu sou o único que contribui para a minha pobreza, a ansiedade que eu tenho de não conseguir um fator dos mais simples, que é dar o passo inicial, a ansiedade por eu interpretar os meus erros, a ansiedade de eu conhecer a mim mesmo. Porque se eu conheço a mim mesmo e eu não gosto de mim mesmo, automaticamente o que eu oferto ao outro é uma coisa não tão apalpável e não tão real. Quando a gente fala dessa ansiedade, gente, a ansiedade tem sido o motivo que tem gerado mais infartos, AVCs e outras isquemias nos jovens. Quando eu estou no estado de ansiedade, eu estou lutando contra a minha inércia. E lutar contra a inércia, que inércia é o fator de estar parado, lutar contra essa inércia é extremamente complicado, porque se eu vir uma noite em branco, ansioso por uma entrevista de emprego que eu vou fazer, e chegando lá, a minha ansiedade já começa a criar fatores que vão me gerar uma dificuldade contínua. O que é a dificuldade contínua? Eu começo a trabalhar porque eu fui impulsionado, forçado ou me acusaram. Automaticamente, no decorrer de um ciclo ternário, que são 10, 20 ou 30 dias, assim que a mente da gente grava alguma coisa, seja uma dieta, um estudo, uma mudança de comportamento, são 10, que é o aprendizado, 20, a adequação e 30, a firmalização. Quando eu chego nesses fatores 10, 20 e 30, eu começo a co-criar perturbações. Dentro da ansiedade subjetiva, eu começo a achar que o meu patrão vai me agredir, que ele vai me danificar, que o meu patrão não gosta de mim, que ele fortalece os outros funcionários contra mim, que o meu patrão me sobrecarrega, quando na verdade são todas as informações que eu crio para que eu não dê contínuo. Afinal, a minha ansiedade, ela é o medo do futuro. Quando a gente faz aquela brincadeira de ver os programas de televisão que a gente fala da banca julgadora, a palavra bancar na ansiedade realmente é bancar. Bancar o seu futuro, bancar a sua estatística e bancar a sua solidez em você como pessoa única e absoluta. E o que a pessoa que está em situação de conforto não quer fazer é bancar isso. Então ela cria ou cocria situações profissionais para justificar a sua forma de ser, justificar essa falta ou essa espera que ela tem por algo que não vai acontecer, por algo que não vai ser bancado. Porque a ansiedade, como a ansiedade é um medo futuro, então eu tenho ansiedade pelo medo de me bancar. Eu não acho que eu tenho que pagar minhas contas, alguém tem que pagar as minhas contas por mim. Este é o maior erro na casa de santo, tá? Porque tira essa responsabilidade do pai e mãe de bancar aquela pessoa e joga na costa dos orixás. A segunda possibilidade é de bancar a mim mesmo. Pô, eu não gosto do folgado, fulano é preguiçoso, fulano é vagabundo, fulano é maconheiro, mas em geral, quando eu critico tudo que está ao meu redor, tudo que está ao meu redor é tudo de um pouco que eu atraí para mim. Então eu não quero bancar isso, eu acabo não me bancando também. E última ocasião, que é nesse ciclo ternário, no 30º dia, eu começo a entender o medo como forma objetiva, todos os medos que eu tive, começo a entender a minha ansiedade pelo qual eu me mantive no trabalho, e aí eu entro em estresse, porque eu estou estressado, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que me comportar diferentemente, isso vai me gerar um estresse, eu tenho que ser educado, falar um bom dia, dar um bom dia ao porteiro, e o estresse, ele nada mais é que uma reação bioorgânica. O estresse é a reunião do cortisol, da noradrenalina, da adrenalina, dos choques pancreáticos, das células piramidais que estouram aí, e esse choque de adrenalina gerado no estresse pela ansiedade e pelos medos que a ansiedade me traz, que é o medo de me bancar e o medo de entender que eu estou sozinho, porque o ansioso ele teme estar sozinho. E essas noites de sono que ele perde,
essas coisas emboladas, a situação de nada fazer, de nada acontecer, de nada mudar, também está muito ligado ao transtorno de adaptação. A pessoa já sofre por ansiedade por não conseguir se adaptar a um novo esquema de trabalho, a um novo esquema de amigos, a um gueto, a uma sociedade espiritual. Ela não se adequa aos dogmas dali e, por consequência, não se adequando, ela vai começar a desenvolver, através da ansiedade, o estresse. Quando eu tô, gente, a gente ouve muito falar, né? Eu tô estressado, eu tô de saco cheio. Quando eu tô estressado, é porque todos os meus níveis hormonais já eclodiram. Eu vou ter que ler, porque são inúmeros ícones. Por mais que eu decore mentalmente, eu não quero pular nenhum. Então, quando eu tenho o estouro da ansiedade através do meu estresse, o estresse vai me gerar uma situação química onde eu vou começar a desenvolver os transtornos de ansiedade. A ansiedade é o medo pelo futuro. Esse medo se torna um transtorno. Esse transtorno vai virar uma patogenia, que é uma doença. Então, pelo transtorno de saber que eu tenho que mudar, eu vou desenvolver pânico social, que é o pânico de lidar com as pessoas, é o medo de falar em público, o medo de lidar com o próximo, o medo do julgamento do próximo, o medo de ter que bancar minhas escolhas, organizadas, desorganizadas, e as minhas atitudes. Eu vou desenvolver a constatação do meu erro e vou ter raiva da minha pessoa, por consequência eu tenho raiva de mim, eu não quero me bancar, eu não mereço nada vindo da minha própria pessoa. Eu vou ter o medo de ter a dependência, por consequência eu vou desenvolver a arrogância, por consequência eu vou desenvolver reclamações, xingamento, agressividade verbal, agressividade corpórea. Quem nunca foi falar com um amigo, ou com um filho de santo, ou com um primo, um irmão, e disse: fulano, pô, está parado, se move. Antes de eu falar da continuidade, a gente tem que lembrar que cada um tem seu tempo e sua educação. A educação do passado, que é um dos fatores que eu vou falar lá na frente, do fator quaternário de mudança, nos dá exemplos para mudança. Então eu vou lá e falo: ô Mariazinha, você não se mexe, mano, você não trabalha, você não faz nada, você não vai em prol a você. Você está vivendo de migalhas dos outros. Você vive da roupa da prima, do creme de cabelo do João, você vive do creme de barbear do Pedro, você vive do cachorro quente que a sua prima saiu para jantar com o namorado, você jantou com ela, você vive do resto do Natal que a sua mãe cozinhou e você levou para casa. É muito normal que essa pessoa, estando num fator de ansiedade, porque ela tem medo do futuro, e juntando as suas doses hormonais, gerando estresse, porque ela vai ficar estressada porque você está falando com ela, ela vai desenvolver a famosa agressão verbal. E ela vai começar a cuspir em você e atacar em você coisas do tipo: você não me entende, você não presta, olha, você é gordo, você é magro, você fez aquilo. Ela precisa colocar em você todas as reclamações que ela tem contra ela, mas ela não tem encorajamento para falar. Porque uma grande marca do estresse é a falta de coragem da resolução. Existe a índole, existe o caráter. Entre índole e caráter, nós temos o que foi guiado, o que foi formado. Quando uma pessoa desenvolve uma má índole ou um mau caráter, de não conseguir perceber seus erros, infelizmente ela já está dentro de um transtorno compulsivo, de dificuldade de adaptação, ou dificuldade de adequação, ou dificuldade de transformação. E para finalizar, desculpa que o vídeo tem alguns cortezinhos, mas é o programa do meu celular que dá esse probleminha, porque é um programa que grava de pouco tempo. Quando a gente fala, gente, de ter que salvar isso em resposta a essa senhora, por um neto que não se permanece comprimido ao trabalho ali, vale lembrar que toda criança que foi vítima da adoção coletiva, o que é adoção coletiva? Nada mais é que eu tive um filho, separei do meu esposo, da minha esposa, eu tenho que trabalhar, esse filho é criado por mim e pela sociedade. Então tem o milkshake da vovó, a roupa da titia, e essa criança cresce protegida porque você protege ela com medo que ela se desgarre e faça porcaria lá fora. Essa proteção, essa prisão gera nessa criança uma dependência. Então toda criança vítima da adoção coletiva automaticamente se torna um adulto insuportável porque ele é estorvado. Ele está à espera daquele milkshake, daquela roupa, e por consequência ele vai desenvolver uma espera por resultado
e esse resultado nunca vai acontecer. Então, mães e pais, zeladores e zeladoras, que recebem aí no seu gueto uma pessoa que vem sob nível de exclusão social, que está à espera e que sempre ocasiona problemas no trabalho, problemas na família, você tem que ter uma voz mais imperativa e salientar e conscientizar aquela pessoa que, se ela não tiver o estado de transformação saindo da inércia para o movimento, porque quem não se movimenta não sai do caos. Faço um exemplo simples, fala, sua vida é uma fenda uma fenda na rua, é um buraco. Você caiu segurando com as duas mãos. Você pode alavancar ou sair dele, você pode ter a minha ajuda para sair dele, mas se eu te tirar do buraco, eu só vou tirar do buraco, só vou te posicionar fora do buraco, ou você prefere cair no caos? Existem uns comparativos que dizem que tem dores que é mais fácil você ter a dor, reconhecer, mas se finalizar, do que finalizar a sua dor para recomeçar o seu eu. Pois bem, eu vou dar aqui agora 4 maneiras para essa senhora ouvir, para todos nós precisamos dessas orientações, que levam à mudança desse estado de espera por um acontecimento. A gente vai falar de boa alimentação, gente, a gente vai falar da religiosidade, a gente vai falar da hora de administrar um médico, um medicamento, e vai falar da experiência com os mais velhos. Quando a gente fala da boa alimentação, quando eu estou aí na direção que desacostumou em comer em família, desacostumou a cozinhar, que está tudo muito fast food, que eu compro um hambúrguer, compro um cachorro-quente, alimentos com excesso, depois de uma certa idade, alimentos com excesso de gordura, eles criam uma dificuldade de gestão e criam, por consequência, um alongamento da digestão, uma perca de sono. Com menos sono, eu tenho menos oxigenação na cabeça, por consequência, o que eu perdi de tempo pelo que eu comi, eu vou levar em sono no outro dia. Então, mudança alimentar, aprender a cozinhar, a consumir alimentos menos pré-preparados ou com menos quantidade de químicas ou alimentos já prontos. Primeiro, porque quebra a instituição ser, eu e família. E segundo, porque esses alimentos são todos noturnos. O refrigerante, o hambúrguer, o cachorro-quente são todos noturnos, que por consequência geram má administração alimentar, geram um excesso de toxinas e um excesso de desgaste do pâncreas e fígado, por consequência má digestão corpórea, má digestão sentimental, má filtragem de questões, mais necessidade de descanso. Segundo fator, quando a gente tem uma falta de religiosidade na família, uma falta de meditação, uma falta de conversa, e a conversa ela pode ser tanto passiva, nutrida por carinho, como ativa, nutrida por castigo, que para mim uma das maiores discordâncias minhas foi quando impetraram a lei que o professor não poderia ter a voz ativa no colégio, o professor tem que pegar essa consequência que é entregue a ele e tem que educar de acordo com a vontade do pai e da mãe, de uma educação herdada, já errônea, que já erraram com eles lá atrás e por consequência vão errar aqui na frente, essa criança vai levar o erro para a sala de aula. Bem, a falta de religiosidade, a falta de mantra, a falta de respiração, a falta da música, a falta da cultura, e quando eu falo religião, eu falo gueto, eu falo novos ambientes, novas famílias, igreja, candomblé, umbanda, grupos musicais, grupos teatrais, tudo que desenvolva a religião, a religação do ser humano com algo sagrado, porque música, arte, tudo está ligado ao sagrado, está ligado às terapias pré-holísticas ou piramidais. Então, a falta de religião nos dá falta de convívio e falta de observação e falta de ouvir, porque a juventude do candomblé de hoje é a juventude que há 20 anos atrás ouvia hinos, ouvia parábolas evangélicas, ouvia parábolas católicas. Então a gente não pode dizer que uma juventude que foi criada ouvindo o Bon Jovi, ouvindo o Whitney Houston, ouvindo musicalidade de qualidade, vai se comparar com a juventude do hoje. Nada contra a musicalidade do hoje, mas infelizmente exemplos são seguidos e exemplos são forjadores de comportamentos. Lembrando também que a gente tem que saber qual é a hora de interpretar, de buscar autoajuda e de buscar um neurobloqueador, buscar um medicamento, buscar um terapeuta, buscar um psicólogo, até mesmo buscar um orientador espiritual, buscar uma terapia holística, buscar uma massagem, buscar um reiki, buscar uma aromaterapia, uma oleoterapia, qualquer terapia
que leve você à concentração e espelhação do seu próprio corpo e a reconhecer nesse corpo dogmas negativos. Sempre salientando, quem não se movimenta não sai do caos. Por último e acima de tudo, gente, buscar nos mais velhos a orientação necessária como exemplos já vividos e frustrações já vividas. Se eu vou até minha mãe aprender a fazer um bolo, ela diz que está errada a quantidade de leite, eu não me frustro quando for fazer um bolo, esse bolo der errado. Porque hoje a grande dificuldade é de receber a negativa. Ninguém consegue viver sob o parâmetro da normatividade. Quando eu não tenho a resposta do que eu almejo, vide aí sites de relacionamento, sites de compra, comida pré-cozida, fast food, compras pela internet, está se desenvolvendo a dificuldade por esperar uma resposta. Mas para que eu espere uma resposta, eu preciso fazer a pergunta. Então hoje, você não consegue ter uma pessoa que vá a um balcão de padaria e fala, bom dia, você pode me vender 2 pães? Não, me dá 2 pães, bora, recebe rápido, bora. É tudo muito agressivo, é tudo muito prevaricado. E nisso vai se desenvolvendo os preconceitos, as xenofobias, as misoginias e todo tipo de negatividade. Por isso, quando se fala desse discurso de intolerância religiosa, intolerância negra, a gente tem que lembrar que essa intolerância está contida também dentro do medo, que é real, de ser agredido, de ser furado, picado, queimado, da ansiedade pelo que vão me julgar, do estresse que eu me sirvo por ter que seguir a uma sociedade preditada e pelo que eu executo. Por último, quando a gente fala de absorver dos mais velhos a experiência e a inteligência, automaticamente, se eu aprendo com o ancião, se eu aprendo com o terapeuta, se eu aprendo com o meu mais velho, com o meu abá, com o meu ebome, entendeu? Se eu aprendo com uma cota, um ogã, se eu aprendo com qualquer pessoa, até com aquela tia que não teve chance na sua rua de estudar, mas que ela conseguiu criar 4, 5 filhos a punho e raça. Se eu aprendo com os mais velhos, eu crio valores. Se eu crio valores, eu os guardo. Se eu os guardo, eu os executo. Não há maior valor que tomar para si o domínio da própria vida. Não há maior valor que guardar um tesouro. E se você puder imaginar que esse tesouro é seu segredo, e esse segredo é você, não há maior riqueza do que cultuar, modelar, transformar, polir ou reformar o que você é. Um grande beijo, eu espero que possa ter ajudado. Eu espero que cada um que esteja em desemprego, dificuldade, em ansiedade, possa pegar desse vídeo e fazer de uma válvula de escape. Claro, cada um pensa e executa a sua mente de uma forma, mas nós possamos criar um mecanismo de autodenúncia, de entrevista interna e que a gente possa, de certa forma, recriar a vida pela seguinte possibilidade: se nada houvesse, se eu não tivesse com quem contar, se eu não tivesse com quem buscar, como eu seria ou o que eu seria? Um grande beijo, Colofé, Mucuyu, Saravá, Mutumbá, toda essa doação Mojuba, toda essa ação de respeito ao povo de matriz africana, ao povo umbandista e a todos aqueles mais velhos que nos trouxeram até o dia de hoje, aqueles que forjaram, aqueles que construíram, que pavimentaram as ruas pela qual a gente passa hoje, porque a estrada só está sem pedras para não ser pisadas, porque alguém já passou ela antes e se removeu. Grande beijo, até um próximo encontro.